Biscoitos recheados, comida congelada, refrigerante. O que será que produtos como esses têm em comum? Famosos pela praticidade, podem ser chamados de ultraprocessados. Uma classificação atribuída ao médico epidemiologista Carlos Augusto Monteiro e pesquisadores colaboradores. Uma forma de definir os alimentos criados artificialmente pela indústria. E há quem diga que não são alimentos. Porque eles têm na sua composição pouco ou nenhum alimento in natura ou minimamente processado, que é o que a gente conhece como comida, então arroz, feijão, fruta, hortaliça, carne, eles não vão ter, ou vão ter muito pouco desses ingredientes, vão ter farinha, açúcar e outros compostos derivados de algumas commodities alimentares, então milho, trigo, junto com aditivos alimentares e outros ingredientes de uso exclusivo industrial. Corantes, emulsificantes, substâncias que interferem diretamente na saúde de quem as consome. Um estudo recente mostra que 57 mil pessoas morrem por ano no Brasil devido ao consumo de ultraprocessados. Nas redes sociais, personalidades influentes da culinária saudável têm se manifestado sobre o cenário. É um número maior do que o número de assassinato. Eu faço essa comparação, que a bala de saquinho mata mais que a bala de revólver, né? As empresas, elas estão atrás de lucro e não necessariamente pensando na saúde das pessoas ou na saúde do meio ambiente. Daniela Canella aponta que já são documentadas 32 doenças relacionadas ao alto consumo desses alimentos. As mais diversas, de depressão à síndrome do intestino irritado, por exemplo. E isso, o desenvolvimento dessas doenças vai contribuir para esse cenário de mortalidade precoce entre maiores consumidores de alimentos ultraprocessados. E como é que o nosso corpo entende um alimento que é ultraprocessado? O que acontece? Se for uma bebida ultraprocessada, os refrigerantes são um ótimo exemplo disso, o corpo não percebe que a gente está ingerindo caloria. Então, por exemplo, se você comer um prato de comida e mais o refrigerante, para o seu corpo, é como se só a caloria da comida tivesse entrado. Só que você está com um consumo energético maior. Isso vai contribuir para o ganho de peso, por exemplo. Atualmente, no Brasil, não existe uma rotulagem específica para os ultraprocessados, apenas para alimentos com alta incidência de açúcar, gordura e sódio. Uma forma de identificá-los é ler os rótulos dos produtos. Então, olhou a lista de ingredientes, tem lá corante, é ultraprocessado. Tem lá aromatizante, é ultraprocessado. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, no mercado, iogurte sabor morango, que a gente vai olhar a lista de ingredientes, não há nenhum morango ali, mas tem aromatizante de morango, tem corante vermelho, corante de morango. O projeto de jornalismo O Joio e o Trigo investiga a alimentação brasileira e a sua relação com a política, cultura e economia. Com diversas contribuições sobre a temática, eu perguntei à editora Maíra Matias a importância da comunicação nesse contexto. A gente não enxerga o papel do jornalista como alguém que deve dizer o que você deve comer ou o que você não deve comer, mas mostrar que esses produtos, que não são alimentos na nossa visão, eles fazem parte de uma mudança muito importante no sistema alimentar que vai bagunçar tudo, inclusive a produção de alimentos saudáveis. Inclusive, isso está ligado ao nosso papel no mundo como produtor de commodities, porque essas commodities são matéria-prima dos ultraprocessados. Então, a gente tenta comunicar que isso faz parte de um problema maior, um problema estrutural, que não é uma solução individual. Se você resolveu fazer uma horta na sua casa, ou então comprar só orgânicos, que bom para você. Mas a gente não vai conseguir nenhuma mudança se a gente continuar pensando só no nosso umbigo. A gente precisa problematizar o sistema alimentar como um todo. Ela pontua que, apesar de um cenário resiliente no Brasil em relação a países como os Estados Unidos e a Inglaterra, onde os ultraprocessados já representam quase que 60% das calorias diárias da dieta, o aumento do consumo desses produtos no Brasil, aliado à inflação dos alimentos, torna o quadro preocupante. À medida em que as frutas vão ficando mais caras, esses alimentos in natura vão ficando mais caros, é óbvio que a população com menor renda vai ter mais dificuldade de acesso a esses alimentos. Existe o caminho do incentivo ao alimento saudável
e do desincentivo do consumo dos ultraprocessados, né? Nesse sentido do incentivo do alimento saudável, a gente precisa tornar os alimentos in natura, os legumes, as frutas, as verduras, mais baratos. O arroz, o feijão, mais barato, né? E a gente está vendo que alguns desses alimentos têm uma alta, tem, né, tido um problema aí. Então, a gente precisa garantir que as famílias agricultoras plantem esses alimentos, que tenham acesso a crédito. Inclusive, um passo bem atrás, bem básico, que é fazer reforma agrária, né? Para Daniela, é preciso avançar com a questão da tributação dos ultraprocessados e criar uma agenda convergente que proteja e informe a população sobre esses produtos. As pessoas vão fazer suas escolhas. Eventualmente, elas vão escolher ultraprocessados. Mas elas precisam saber o que é ultraprocessado e elas precisam ter opções saudáveis para elas não serem obrigadas a escolher os ultraprocessados, porque só eles estão disponíveis para compra, para consumo.